Boa tarde, meu nome é Luiz César Prodóximo, hoje é Curitiba, 3 de agosto de 2014. Hoje eu estarei colocando no YouTube o título Quem a Copel foi e quem a Copel vem sendo, parte 17. Senhores, eu vou mostrar um documento aqui que é do dia 5 de setembro de 2012, que foi uma resposta daquela agência que tem em Brasília, que não fiscaliza ninguém, a ANEEL. É esse documento aqui. Então aqui diz o seguinte, foi encaminhada para mim, assunto, solicitação de ouvidoria de número tal, senhor Luiz. Reportamos-nos à sua solicitação referente à existência de ligações clandestinas na rede de distribuição de energia elétrica. Sobre o assunto, informamos que o combate à prática de ligações clandestinas e ao uso indevido de energia elétrica por terceiros é de competência da distribuidora, uma vez que essas ligações causam perdas comerciais e, consequentemente, prejuízos financeiros. Além disso, a distribuidora está também obrigada a cumprir os compromissos e metas assumidos em celebração do contrato de concessão firmado com essa agência. Quanto às providências adotadas ou em andamento para a solução da questão, a distribuidora informou que periodicamente se efetuada vistoria nas redes elétricas, ocasião em que são retiradas ligações encontradas em situação irregular, visando normalizar o fornecimento de energia aos consumidores regulares. Neste sentido, as ações da distribuidora visando garantir a eficiência e a qualidade do serviço prestado, coibindo as práticas abusivas que possam prejudicar a qualidade do fornecimento de energia elétrica e combatendo as perdas comerciais com reflexos tarifários evidentes. No caso específico, a distribuidora informou que não foi fornecido o endereço do local para ser realizada a vistoria. Dessa forma, solicitamos que Vossa Senhoria entre em contato com a distribuidora e informe o endereço. Finalizando, colocamos-nos à disposição para os esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários. Atenciosamente, Alessandro Sandro Feiu, Superintendente de Mediação Administrativa Setorial. Pois bem, o que a gente sabe da Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, é que ela é o órgão fiscalizador e regulador do sistema. Só que a ANEEL ela não fiscaliza. Eles ficam lá em Brasília sentados, no ar-condicionado, na água gelada, no cafezinho. E aqui no Paraná, aqui em Curitiba, quem fiscaliza sou eu. E aqui eles dizem que tem que ser dados endereços. Eu não dou endereços mais. Tempos atrás foi pedido para a Copel que nós queríamos um recadastramento das unidades consumidoras, principalmente da região que é a minha. Até hoje eu não soube que isso foi feito. E interessante que essa última semana, em 3 oportunidades, eu assisti matérias em 3 canais diferentes sobre a Copel e sobre gatos. Então ali a Copel vem explicando como é que ela vem agindo. Ora, a Copel, ela devia, se ela tivesse escutado o que eu venho dizendo há 11 anos, ela poderia ter melhorado esse sistema. Principalmente fazendo levantamentos, ou recadastramento, porque com o recadastramento você poderia diminuir, não digo que vai zerar os ladrões, os que furtam energia, mas diminuiria. Para vocês terem uma ideia, eu vou contar mais uma proeza que a Copel fez. Dias atrás, se eu não me engano foi na parte 16 ou na parte 15, eu falei dessa senhora aqui, ó, Maria Lili da Silva, que mora na rua 25 de abril, 134, apartamento 18. A dona Maria Lili, que é tia de da minha primeira testemunha, reclamou que ela recebeu no seu imóvel, no seu endereço, uma fatura em nome do cidadão chamado Antônio Góes dos Santos para o mesmo endereço dela. Está aqui. Posteriormente, chegou uma outra correspondência no seu endereço do senhor Antônio, que ninguém sabe quem é, dizendo que a sua solicitação foi atendida e você já conta com a qualidade e o conforto propiciado pela energia elétrica. Está aqui. Certo? Agora, vocês percebam como é que os funcionários da Copel trabalham. Os vagabundos que não sabem trabalhar. Quando a gente vai na fatura da dona Lili, tem todos os dados. Por exemplo, o nome dela, o endereço, número da identificação, CPF, número do medidor. Eu quero que a Copel explique como que nas duas faturas, tanto
da senhora Lili, Maria Lili, como a do senhor Antônio, é o mesmo medidor. Como que um medidor pode ter duas faturas? Outra coisa, o senhor Antônio, ele não tinha interesse de pagar a fatura, porque ele dá a entender que ele queria um comprovante de endereço. Agora vamos analisar, essa fatura que o senhor Antônio recebeu, que no caso foi para a dona Maria Lili, não foi paga. Não estaria sujeito a dona Lili ter a sua energia efetuado, a Copel não poderia ter efetuado o corte da energia da dona Maria Lili por a fatura do senhor Antônio não estar sendo paga? Eu acredito que poderia. A dona Maria Lili não poderia ser incluída no SPC por não ter essa fatura paga, mesmo a identificação sendo diferente, mesmo o CPF sendo diferente? São esse tipo de perguntas que a gente quer que os trabalhadores honestos da Copel nos expliquem como é que eles conseguiram fazer isso. Um mesmo imóvel, mesmo apartamento, duas pessoas diferentes, que não se conhecem, tem duas faturas, com o mesmo medidor. Isso é uma proeza que eu nunca tinha visto. Eu quero que a Copel nos explique. Esse é mais um caso que eu estou trazendo para vocês. Agora tem um outro. Vocês pensam que acabou? Não, tem um outro. No dia 24 de novembro de 2008, eu fui no Palácio Iguaçu e fiz essa denúncia. Nessa denúncia aqui, eu denuncio aquele caso do Bolsa Família, que o consumidor ganha R$ 2.400 e paga 3, vocês lembram? Denunciei também o caso que eu vou contar agora. Ladrão número 2, furtou energia elétrica durante 20 anos. E a Copel não sabia. Sabe o que aconteceu? Aqui próximo da minha casa tinha um ladrão de energia. De 1988 a 2008, que dá 20 anos, ele tinha fraude. Sabe por que ele tinha fraude? A Copel manda a conta todo mês. Faz leitura, é emitida a fatura vem para o consumidor pagar. Lá em determinado momento, nesse período, 1988-2008, o cidadão, ele não pagou. Então o que a Copel fez? No mês seguinte, leitura, fatura, aviso de vencimento da fatura anterior. Ele não pagou. Na sequência, leitura, faturamento, ele recebeu a fatura, aviso e reaviso, ele não pagou. Aí a Copel faz o quê? A Copel manda uma equipe no imóvel e retiraram o medidor do cidadão. Só que essa equipe que foi, eu não sei se foi a equipe da Copel que fez a fraude ou se foi posterior à saída da equipe da Copel. Por quê? Porque a equipe da Copel foi e retirou o medidor, mas deixou a fiação dentro da caixa energizada. Aí o malandro chamou um eletricista pilantra, ou os da Copel mesmo, emendaram a ponta dos fios sem a medição, e ele passou a ter energia e não tinha conta. E ficou os 20 anos. Aí uma testemunha minha contou para mim essa história, que tinha uma determinada pessoa em tal local, que ele tinha energia e não tinha conta. Então a gente escreveu a história e eu pedia mais informações, que a pessoa pudesse levantar o máximo de informações possíveis para a gente pegar no pé da Copel. E aí que veio essa história do cidadão que ficou todo esse tempo. Eu vou mostrar uma propaganda da Copel aqui, que são padrões de ligações que a Copel tem. Isso é propaganda da Copel, uma xerox. Então a gente entende com o serviço profissional, quando o cidadão foi lá e retirou o medidor, ele teria que ter desligado o ramal, poste a poste, do poste da rede da Copel no poste do consumidor. Retira o ramal. Por quê? Se retirar o ramal, como é que o consumidor vai ter a fiação? Não vai ter. Ele teria que arrumar novos cabos para trazer para a energia do poste da Copel para a sua unidade consumidora. Só que quando ele fizesse isso, alguém estaria vendo ele subir no poste da Copel. E provavelmente, se fosse um consumidor atento, honesto, poderia até informar a Copel. Só que a Copel não fez isso. A Copel deixou o cidadão nessa situação. Na data que eu fiz a reclamação lá em novembro para o Palácio Iguaçu, tem um outro caso que a Copel tem que explicar, que dizia o seguinte:
Imóvel com 6 pessoas, renda de R$10.000, consome 51 kWh mês e que está relatado da seguinte maneira. Está aqui. No período, eu fiz um período pequeno, a história continuou. De 4 de fevereiro de 2008 a 23 de 11 de 2008, esse imóvel consumiu 507 kWh em 293 dias, que se dividir o maior pelo menor, dá 1,73 kW por dia, vezes 30 dias, 51 kWh mês, vezes 38 centavos, na época que era o preço do quilo, daria R$19,78. Agora eu vou contar mais um fato interessante aqui. Tem uma testemunha minha que um determinado dia, lá por volta de 4 de fevereiro de 2008, ela disse para mim o seguinte, que ela estava pagando muito na sua fatura de energia. Daí eu falei, quanto que você paga? Ela disse, eu pago R$51 e somos em 3 pessoas. Na época eu pagava R$38 para 2 pessoas. Então R$38 divididos por 2 dá R$19. Ela pagava 51 para 3, dava a proporção de 17. 17 para 19 meu, então estava meio perto. Então até poderia se entender que, como na minha casa não tem furto, eu pago aquilo que eu consumo, quando a Copel não falsifica a fatura, então estava de acordo. A consumidora não aceitou. Disse que não, que estava errado. Eu falei, não, mas está certo que você veja, a minha casa que não tem IPI, não tem fraude, eu gasto 19 por pessoa, você gasta 17, então está proporcional. A testemunha, que ela não sabe escrever, ela não sabe ler, ela me deu uma informação que era a seguinte, que eu estava analisando a casa dela com a minha, então estava certo. Só que ela conhecia esse imóvel aqui, que tinha API. Então o que ela tinha percebido? Que como que 6 pessoas ganhando 10 mil podem pagar R$19,78. Se você dividir 19 por 6, dá quase R$3 e pouquinho. Aí eu disse, não, esse caso que você está me explicando, de 6 pessoas pagarem 19, está errado. Eu quero que você me passe todas as informações desse imóvel. E ela passou. Estas informações, nós começamos a ironizar a gloriosa Copel, porque nós percebemos que existia API, existia fraude, e eu ficava cobrando da Copel, mas como foi lido para vocês aqui, a ANEEL pede, que diz que a concessionária pediu o endereço, eu não tenho que fazer esse serviço não é meu, é serviço da Copel. E tem outras histórias, senhores, que eu vou estar trazendo para vocês, que são interessantes com relação a esse servicinho mal feito que a Copel tem, e que mostram que eles trabalham mal e porcamente, mas como é que eles vão trabalhar bem? Quinta é feriado, sexta eles não vão, sábado e domingo também não vão. 4 dias em casa e o consumo não para, o consumidor continua usando a energia com feriado ou não. Então eu vou estar trazendo, numa das próximas páginas, essa história aqui que a Copel fez. Esta história aqui está junto com esta daqui. O que a Copel fez? Vou dar só um exemplo. Lan House no centro de Curitiba fazia gato de luz. Você sabe o que aconteceu aqui? Esta Lan House presta serviço para mim. Então, o dono da Lan House, sabendo que ele xeroca documentos para mim, ele manda e-mails para mim, ele sabe que eu fiscalizo a Copel, então ele sabia o meu trabalho. Aí ele chega para mim e diz o seguinte, que ele estava irregular com a sua unidade consumidora. Ele estava recebendo faturas, ele não pôde pagar, as faturas começaram a vir mês a mês como é comum, e ele não pagava, e ele não recebia aviso, não recebia reaviso, e não recebia nada que informasse que ele ia ter a sua energia suspensa. O normal é aviso, reaviso e naturalmente corte. Só que eu entrei em contato com a Copel
não dando endereço, cobrando essa situação. Porque eu jamais iria denunciar esse cidadão, porque eu queria ver até onde ia a patifaria da Copel com relação a esse tipo de situação. A gente percebe nisso também, não tem controle. É casa da mãe Joana, é oba-oba. Como é que ele vai trabalhar 4 dias em casa? Quinta, sexta, sábado e domingo. Aí os ladrões deitam e roubam. O que aconteceu na sequência? Alguém que tinha interesse, quem sabe, no ponto comercial, denunciou o cidadão para a Copel. A Copel chama a Gazeta do Povo, chama a polícia e foram na unidade consumidora e prenderam o lojista. Eu queria que a Copel usasse isso aqui que ela fez na Lan House com aquele ladrão que a Copel sabe quem é e deixou ele furtando energia, que esse ladrão, Copel, eu vou dar o nome dele e vou contar como é que ele teve tantos anos furtando energia e vocês não perceberam. Vocês foram naquela unidade lá em Guaratuba, cortaram a unidade, a energia daquele casebre, onde o dono do imóvel se obrigou a usar vela e provocaram um incêndio, e uma criança de aproximadamente 7 meses morreu carbonizada. Lá vocês tiveram controle. Agora, esse ladrão que ganha 10 mil reais, será que vocês tinham interesse na unidade consumidora? Ou será que mostra que vocês não sabem o que fazem? Que vocês deixaram ele anos e anos furtando energia? Que futuramente, eu vou dar o nome dele aqui. Vocês podem ter certeza que numa das últimas páginas eu vou contar quem ele é e vou contar como é que ele fazia. Então, senhores, por enquanto era isso. Apesar que aqui, eu estava esquecendo, tempos atrás, numa das várias denúncias que eu fiz, nesses lixos de órgãos públicos, eu estive numa tal de Defensoria Pública da União, Núcleo Curitiba, e denunciei as irregularidades que a Copel tinha e tem. Vou só ler um pedacinho. Despacho. O requerente, no caso eu, compareceu a esta NDPU com o escopo de obter medida judicial cabível contra a omissão da fiscalização da ANEEL, pois, segundo ele, há várias irregularidades existentes na Copel no que se refere à acessibilidade das pessoas com deficiência. Foi encaminhado ofício à ANEEL, informando a situação e requisitando informações sobre as irregularidades noticiadas. Todavia, na resposta do ofício, a ANEEL informou que todos os processos já foram solucionados. Anexa ao ofício fotos com funcionários da Copel segurando jornais que indicam a data da fotografia no local onde havia irregularidades, todas já sanadas. Desta forma, entendo ser inviável qualquer pretensão judicial, sendo em vista a solução pela Copel das irregularidades noticiadas pelo requerente. Desse ciência, assistida do inteiro teor do presente despacho. Comunique-se ao Defensor Público Geral da União, após arquive-se este PAJ, Curitiba, 30 de setembro de 2011. Indira Bolsoni Pinheiro, Defensora Pública Federal. Aí, em cima dos endereços que eu indiquei, a Copel foi e ela utilizou de matérias de jornais com funcionários para mostrar que na data do jornal eles fizeram o conserto. E tem essa foto aqui, que depois ela é repetida aqui, eu não sei se vocês vão conseguir visualizar. O funcionário da Copel usa esse jornal Gazeta do Povo e tem aqui recado dado. Recado dado do quê e para quem? É alguma intimidação esse tal de recado dado? Nós estamos entendendo aqui, recado dado do quê? Do que vocês tinham que ter feito e não fizeram? Que eu tive que sair com uma equipe fotografando e mostrando o que vocês poderiam matar pessoas, como mataram no Paraná, e já mataram e continuaram matando, porque ninguém fiscaliza? É isso o recado dado? Acho que é recado dado, funcionário da Copel. Vou até levantar aqui um pouquinho, eu vou aproveitar aqui, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, recado dado. Aqui, ó, poste caindo, 2 postes um em cima do outro, um caindo, poste caindo, pessoas passando, poste enferrujado. Aqui é uma sequência de barbaridades. Gambiarras, tá aqui, ó, Cândido Abreu, pinheiros com ramal trifásico. Estão usando até pinheiro.
A árvore de cima do Paraná agora virou poste. Então acho que o recado dado, vocês poderiam... E não tem ninguém para pegar no pé de vocês. Então quando vocês me mandarem alguma coisa, a gente entende que foi irônico. Vocês estão ironizando vocês mesmos. Porque um cego está mostrando para vocês isso aqui. Talvez vocês aprendem a fazer o trabalho, que isso aqui está há muito tempo comigo, como outros documentos estão, e na medida do possível eu vou mostrando. Então, senhores, por enquanto era isso. Semana que vem, se nada atrapalhar, estarei com outra parte, a parte 18. Um abraço, até a próxima.